O texto diz assim, irmãos: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, nessa noite, a palavra que eu trago à igreja, o tema, eu tinha até colocado o tema no cartaz do trabalho nesta noite, é a glória de uma igreja verdadeira. Esse será o tema que nós iremos abordar na noite deste dia. E eu quero apresentar, irmãos, algumas práticas bíblicas com direcionamento bíblico que contribuem para a glória e a beleza dessa igreja verdadeira. A primeira coisa que eu quero citar, que contribui principalmente, irmãos, para a glória de uma igreja, é o fundamento sobre a qual ela é construída. Todos nós sabemos que uma construção precisa de um fundamento sólido. E nós temos que colocar na nossa cabeça que a primeira coisa que contribui para a beleza, para a alegria, para o vigor, para o fervor, para a glória, para algo virtuoso de uma igreja local, é o seu fundamento, a saber, Jesus Cristo. Ora, esse é o fundamento bendito e glorioso. Então nós sabemos que a igreja ela tem só um fundamento. E esse fundamento é Jesus Cristo. Porque ninguém, veja o seguinte, olha a expressão de Paulo, irmãos, olha o que Paulo enfatiza. Porque ninguém pode colocar outro fundamento, ou em algumas traduções, alicerce, além do que já está posto. Quem está posto? Jesus Cristo. Ele apresenta aqui que o fundamento da igreja é o Senhor Jesus. O versículo 4, os irmãos possam ler por favor comigo, diz assim: pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Essa é uma pergunta que o apóstolo Paulo faz. Por quê? Porque a igreja de Corinto estava querendo estabelecer a sua beleza e a sua glória naquelas pessoas que passaram por lá. Paulo diz que quando chegou em Corinto para pregar a palavra, pregar o evangelho, ele diz: olha, eu quando cheguei aqui, eu apenas preguei uma pessoa, Jesus Cristo. E ele coloca, e este crucificado. E o texto aqui que nós estamos lendo apresenta que a igreja de Corinto estava colocando outros fundamentos, e por causa disso estava havendo divisão na igreja. Por causa disso, a beleza da igreja, o fervor da igreja, a alegria da igreja, a espiritualidade da igreja estava perdendo, estava em declínio. Por quê? Porque os irmãos estavam dizendo: olha, nós queremos Pedro como nosso fundamento, nós queremos Apolo como nosso fundamento, nós queremos Paulo como nosso fundamento. Quando eles estavam se dividindo, eles estavam separando a igreja, e Paulo diz: não, fundamento da igreja não é Pedro, não é Paulo, não é Apolo. Eu digo Pedro porque em outro versículo apresenta Pedro na lista. Fundamento da igreja é Jesus Cristo. E se a igreja, irmãos, não tiver fundamentado em Jesus, certamente essa igreja, ela não durará sadia ao longo do tempo. Um pouco mais de 15 anos de ministério pastoral que eu tenho visto igrejas tentarem construir sobre um pastor. E aí, as minhas experiências é o seguinte: as igrejas tentam construir, prolongar-se, crescer, construir sua beleza, seu fundamento em um pastor, por exemplo, aquele ali, labareda de fogo, aquele ali intelectual, aquele profeta, aquele que revela, aquele que faz acontecer, que decreta, que determina. Eu já vi essas coisas, irmãos, quando a igreja ela quer fundamentar o seu ministério em homens. Eu lembro de um caso que aconteceu lá em Lagoa Salgada. Nós chegamos para fundar a igreja Batista Pentecostal de Lagoa Salgada, irmãos. Minha esposa sabe muito bem, e eu acho que eu já contei isso aqui para os irmãos. E nós sempre procuramos fazer um trabalho apontando para Jesus Cristo como fundamento da igreja. Um trabalho lento, como diz Jacó, vou caminhando no passo do gado. Um trabalho que começamos na sala da nossa casa que nós alugamos, eu, minha esposa, minhas filhas, fazendo culto doméstico, centralizando Jesus, apresentando a palavra de Deus. Depois conquistamos uma família, 2 famílias, fomos para um prédio e depois continuamos a obra. Esse pastor chegou, irmãos, suposto pastor, e começou a querer construir, fundamentar uma igreja com base na sua capacidade humana, com base nos seus fundamentos, nos seus métodos. Passou um dia, uma semana, um mês, mas não durou um ano. O fundamento da igreja é Cristo. O alicerce é lançado pela proclamação do evangelho de Jesus Cristo. Então quando nós queremos fundamentar, se nós queremos construir a beleza da igreja Batista Pentecostal, se nós queremos construir uma igreja estritamente algo virtuoso, nós temos que colocar uma coisa na nossa cabeça, irmãos.
O alicerce é lançado pela proclamação do nome e do evangelho de Jesus. Não só verbalizar Jesus, mas fazer uso dos seus ensinamentos, daquilo que ele instruiu para que a igreja prossiga. Na segunda leitura que nós lemos, o autor diz: e toda a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Mas espera aí, pastor, não é em homem? Não, porque no capítulo de número 28 de Mateus, Jesus diz para os apóstolos: vão e façam discípulos de todas as nações, e ensine tudo o que eu vos ensinei. O ensino dos apóstolos, não do apóstolo Valdomiro, do Agenor Duque, mas o ensino do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João. Esses ensinos estão totalmente fundamentados na palavra de Jesus. E com a igreja que quer ter uma beleza, que quer ter, irmãos, algo glorioso, que quer ter o elogio do seu Senhor, ela tem que fundamentar em Cristo pela proclamação do seu evangelho. E aí a igreja não pode perder de vista o que é o evangelho. Qual é o conteúdo do evangelho? Me desculpa a brincadeira, irmãos, né? Porque está moda hoje aí afora. O evangelho não é of the king, the palm, the man, the best. Desculpe minha brincadeira, porque é o que está na moda. Isso não é proclamação do evangelho. O evangelho de Jesus Cristo é muito mais do que conceitos humanos. E às vezes nós queremos construir a glória de uma igreja de que maneira? Nós chegamos aqui, pregar o que dá na telha, ensinar a cantar o que dá na telha. E muitas das vezes, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, foge do conteúdo do evangelho. Cristo diz: ide e pregue o meu evangelho a toda criatura, irmãos. Trata-se da parte mais importante da construção, pois determina o tamanho, a forma e a resistência da estrutura. Ou seja, se nós formos fundamentar a igreja em Cristo ou não em Cristo, isso vai trazer implicações na forma como a igreja é construída, na resistência dessa igreja diante dos desafios, e também a sua estrutura, como é que ela está crescendo, sadia ou não. Nós temos exemplos, muitos ambientes, aqui mesmo em Nova Cruz, em que as pessoas disseram: é fogo demais, é alegria demais. As coisas fundamentadas em uma, depois as coisas baixam-se as portas, fecham-se. E alguém diz: foi o capeta que fechou. Foi não, irmãos, é porque não tem fundamento. E uma igreja bíblica, uma igreja que entende o que é o evangelho, uma igreja que entende o que é Jesus, que quer, aleluia, se reunir, se congregar, apesar da idade, apesar das caixas de alimento que o Fagner coloca nas costas, apesar da labuta que o irmão Edson tem no campo, apesar da dona de casa que labuta todos os dias. Mas se nós queremos construir uma igreja forte, nós aqui estamos cultuando, estamos adorando, estamos exaltando, suportando as dificuldades, aí entendendo que aqui nós estamos tentando glorificar e exaltar a Cristo, e a qualquer momento e a qualquer hora Ele pode fazer intervenção direta e consolar, edificar, fazer o que Ele quer, o que lhe apraz, porque quando Ele é o fundamento, irmãos, é Ele que determina o rumo do começo ao fim da sua igreja. E quando Ele faz isso, nós somos edificados. Se nós não fizermos isso, a beleza e a glória de uma igreja, ela se desmorona. Se desmorona. Aí eu pergunto: nós somos uma igreja que tem Cristo como nosso fundamento, irmãos? Cristo é o fundamento dessa igreja? Não sou eu. Não confunda as minhas decisões pastorais. O que uma igreja que quer ser gloriosa, uma igreja que tem beleza, ela olha para a vida do líder, dos líderes, as decisões que estão tomando, e averigua pela palavra de Deus se está conforme o evangelho. Porque senão o homem não tiver, ele não estiver sendo sondado, vigiado por uma igreja santa, prudente e madura, que conhece o evangelho, o homem vem e coloca elementos, coloca coisas estranhas nessa estrutura, e daqui a pouco as coisas despenca, irmãos. E um lugar que era para ser para edificação, para consolo, correção, instrução, orientação, a gente acaba. Agora, uma coisa é certa: infelizmente os carnais não conseguem compreender a beleza e a glória de uma igreja fundamentada em Cristo. Por quê? Porque os homens do século 21, na sua ampla maioria, eles gostam de supervalorizar a pessoa do homem, o ser humano, centralizar-se no ser humano. Por isso que às vezes, muitas mensagens, muitos cânticos, muitas orações, muitos movimentos são tomados para centralizar-se no homem, porque eles gostam. Mas Deus nunca aprovou uma igreja que decide levar o seu nome, fundamentar-se no próprio ser humano. E chega ao ponto que desmorona. Então a primeira coisa a ser observada aqui é exatamente isso:
O que contribui principalmente para a glória de uma igreja é o fundamento sobre o qual ela é construída. Nós somos construídos em quem, irmãos? Eu pergunto, Jesus tem prioridade aqui nessa casa de oração? É a palavra dele quem prevalece aqui ou é a minha palavra? Vocês que são a igreja, o povo de Deus que vem para cá para cultuar, para adorar, para ser edificado, como é que nós vamos fazer a distinção? O que é a palavra de Jesus, o que é a palavra do pastor? O que é a palavra de Jesus, o que é a palavra daqueles que estão aqui conduzindo a igreja, irmãos? O fundamento dessa igreja é Jesus. Nós precisamos conhecer quem é Jesus, para nós sabermos como construir sobre esse fundamento. E a igreja de Corinto está dizendo, eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de fulano de tal. Eu tive uma experiência aqui muito negativa logo no começo, os irmãos sabem, porque formou-se grupo. Não, eu sou do grupo do pastor José Cleide, eu sou do grupo do fulano de tal, e ficava uma briga danada. Aí Paulo diz, o fundamento é Cristo, o fundamento é Jesus. Porque uma igreja que centraliza em Jesus, ela vem aqui para cultuar, para adorar, para ler a palavra, estudar a palavra, se fortalecer, não abrir mão do evangelho, e dizer Jesus é a prioridade, mas não de usar Jesus apenas como uma bengala ou como uma carta na manga para satisfazer os seus desejos, mas Jesus, como diz, é a prioridade, tudo gira em torno dele.